Essa vai ganhar mais de 1000 curtidas. Agora deixa eu olhar aqui meu e-mail. Nossa, o limão cura o coronavírus? Que história é essa? Como assim? Será que... Opa! Começou... Ô, gente, já estamos no ar. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Fabrício Araújo e estou aqui para trabalhar a disciplina de Sociologia com vocês. Desculpa ter começado a minha aula assim, mas foi bem conveniente nós fazermos isso, porque hoje eu vou falar deste assunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre cybercultura. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o que era cultura. Hoje vamos conhecer um pouquinho este conceito que ainda está em construção, ainda é um conceito muito novo, chamado de cybercultura. O que é essa cybercultura? Esse viver na internet, nas redes sociais, né? Eu gosto de fazer muita coisa dentro da internet. Na verdade, hoje é muito difícil eu não conseguir fazer alguma coisa sem, né, precisar utilizar a internet. E aí, por isso, eu perguntei para duas alunas lá da escola Inês Maroja, né, o que elas mais gostam de fazer na internet. Vamos ouvir a opinião delas? A primeira aluna é a Aline Barros, lá da escola Inês Maroja. Aline, o que você gosta de fazer na internet? Eu gosto de compartilhar as coisas na rede social, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de entreter com as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, e é isso. Eu também adoro conversar com as pessoas, né? Ainda mais assim, a gente que é dado, que gosta de conversar, que tem muitos amigos, gosto muito de fazer isso na internet, mas tem muitas outras coisas que podem ser feitas na internet, né? Vamos ouvir a opinião agora da Jaqueline Paiva, também lá do Inês Maroja. Jaqueline, o que você gosta de fazer na internet? Não sou muito de ficar em redes sociais, eu entro de vez em quando no Facebook, postar alguma foto, falar com os amigos. No YouTube eu gosto de escutar música, às vezes eu gosto de ter aula lá quando eu tenho alguma dúvida. O que eu gosto mesmo é de ler livro, eu prefiro passar uma tarde inteira lendo livro do que um celular nas redes sociais. Olha que legal, eu também adoro assistir vídeo, ouvir músicas, né? Hoje eu faço compra pela internet, eu peço comida pela internet, eu trabalho pela internet, tanta coisa. A minha vida, né, ela está organizada quase que dependente, né, do ambiente virtual. E aí por que isso? Por que toda essa mudança? Então vamos falar sobre este conceito, que é o conceito de cybercultura, utilizando três principais categorias deste conceito. O primeiro é a categoria das redes sociais, nós vamos conversar um pouquinho. O segundo, de cyberespaço, e também de inteligência coletiva. Essas três categorias, elas estão dentro da teoria deste sociólogo e filósofo chamado Pierre Levy. O Pierre Levy, ele define conceitos importantes para a compreensão do conceito dessa cybercultura. Ele diz o seguinte, olha só: cyberespaço é um meio de comunicação que surge com a interconexão mundial de computadores. É o principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade a partir do século XXI. E vai além, ao mencionar que não se trata somente de um novo espaço de comunicação, de socialização, mas, sobretudo, de um mercado de informação e conhecimento. A cybercultura engloba o conjunto de tecnologias e processos sociais que mobilizam o ritmo das transformações sociais, culturais e políticas no início do século XXI. Então, pensar a cybercultura é pensar a sociedade no século XXI, é pensar como as diferentes culturas elas interagem de uma forma rápida, imediata. Nós temos acesso, né, a como o outro pensa apenas num clique, né? Então, olha só, houve uma revolução da comunicação humana. O ser humano inicia, claro, se comunicando de maneira oral, falando, né, ouvindo, mas existem caminhos históricos que transformam, né, essa comunicação. Um deles é a comunicação escrita. Essa comunicação escrita, ela vai transformar também a maneira como o ser humano, né, se comunica com o outro, né? Iniciando, é claro, com determinados símbolos, depois, né, vindo as letras, até chegarmos hoje num nível de comunicação multimídia.
né? Eu consigo falar com alguém que está do outro lado do mundo, né, através de palavras, através de imagens, né? Posso mandar um emoji, posso mandar um desenhinho, né? Posso também fazer uma videochamada, posso mandar uma foto, posso mandar um áudio, né? Eu tenho diversas possibilidades de me comunicar, né, através da internet. Aqui, falando dessa revolução humana, percebam, né, como o homem, a partir do momento que ele se torna Homo sapiens, né, esse homem sábio, que ele desenvolve a capacidade de raciocínio abstrato, da linguagem, dessa introspecção, ele começa a transformar, né, o meio no qual ele vive. Ele começa a transformar a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de viver, né? Então, a internet, né, que vem montando essa ideia aí desse homem digital, ela permite ao homem, né, uma multiplicidade de conhecimentos, métodos e formas que transformarão, né, a sua própria vida e de quem está ao seu redor. Portanto, mudanças da comunicação humana provocam mudanças nas práticas e nos hábitos das sociedades, né? Como eu falei para vocês, antigamente eu precisava sair de casa para ir até o mercadinho comprar 1 quilo de arroz. Hoje eu entro em um aplicativo no meu celular, solicito 1 quilo de arroz e ele chega na minha casa, né? É uma maneira diferente. Antigamente tinha preguiça de comprar comida, eu ia para um restaurante comer. Agora, né, eu pego um aplicativo e peço comida pronta em casa, né? Então tudo, né, até a maneira como eu vou interagir com o mundo mudou, porque essa maneira de me comunicar, a maneira, né, que a internet nos oferece, ela transformou essa nossa realidade. Nós vivemos, então, a cultura que nós temos no nosso dia a dia, ela também está neste outro espaço, chamado de cyberespaço. O cyberespaço, ao funcionar como um novo lugar de sociabilidade, acaba por originar novas formas de relações sociais, com códigos, estruturas e especificidades próprias. Entretanto, esses novos códigos não são completamente inéditos, e sim uma reformulação das possibilidades já conhecidas de sociabilidade, tanto de espaço, tempo virtuais, quanto de seus agentes sociais, cuja capacidade de metamorfose é levada às últimas consequências. Olha só, gente, pensem bem. Hoje, pensando na internet e nesse contexto que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19, né? As pessoas em isolamento social, dentro de casa, assistindo televisão, arrumando coisas para fazer. Eu já vi vários amigos meus que começaram a planejar hortas dentro de casa e assistiram vídeos, né, no aplicativo de como preparar uma horta, outros que foram cozinhar, outros que não poderiam ir para a academia e ficaram assistindo aulas de educação física ou orientações, né, de orientações técnicas de como fazer exercícios em casa, né? E a internet, ela se tornou, né, a maneira como as pessoas podem se aproximar hoje, já que eu não posso mais dar um abraço, não posso, né, mais estar fazendo visita para meus amigos, eu posso fazer uma videochamada, eu posso fazer uma teleconferência e rever meus amigos, contar piadas, tentar diminuir um pouco, né, essa distância que esse contexto de pandemia nos trouxe, né? Então a internet, ela transformou esse nosso comportamento. Os meus filhos, né, assistem aulas pela internet, né, conversam com o seu professor, mandam trabalhos, mandam atividades. Infelizmente, né, nem todos ainda têm o acesso à internet, né? Por isso, ela não consegue chegar na casa de todo mundo, mas ela já está nesse processo de revolução da realidade social. Assim como quando a escrita surgiu, né, nem todo mundo sabia escrever. Até hoje nós temos pessoas analfabetas que não sabem, né, ler e escrever. Mas, né, não quer dizer que isso desmereça a escrita, assim como a internet. Tem pessoas que não têm acesso, mas isso não desmerece em nada, né, a importância dessa transformação social gerada por essa revolução da comunicação. Também, outro conceito importante, né, que o Levi nos traz é o conceito de inteligência coletiva, né? A inteligência coletiva se resume em uma incrível soma de inteligências particulares
que funcionam através dos meios de comunicação, fazendo uma conexão entre tecnologia e pensamento e fornecendo opiniões e conceitos diferentes a ponto de uma contribuição sociocultural. Então, hoje eu consigo ter acesso, né, a diversas culturas sem necessariamente viajar até outro país. É muito fácil, né, eu num clique entrar lá num aplicativo de busca e eu conseguir, né, saber como que a pessoa japonês pensa, como que o indígena pensa, como que o americano pensa. E aí eu vou aprendendo, eu vou assimilando, eu vou, né, transformando, né, o meu próprio pensamento. Eu mesmo não consigo continuar pensando da mesma forma, porque eu aprendo, né, nesse contato. Então, a inteligência coletiva, ela soma, ela agrega, né? Não posso dizer que isso vai levar a uma total universalização da cultura, porque isso não existe, porque as pessoas são diferentes. Mas sim, há uma aproximação de determinadas ideias e principalmente ao fomento do respeito e à tolerância às diferenças culturais. Outro conceito importante é o conceito das redes sociais, né? Essa que certamente você, adolescente, deve utilizar bastante, né? O Facebook, o Instagram, Twitter, YouTube, né? O WhatsApp. Aqui, a criação das redes sociais modificou significativamente o processo de relação humana e o crescimento dessas ferramentas tem fluxo contínuo, tanto em quantidade como em extensão. O reflexo dessa nova forma de relacionamento é sensível nos terrenos cultural, social, político e econômico. O surgimento dessa ferramenta teve base na sociologia, a fim de estudar as interatividades da vida virtual e a variedade dos processos sociais. São considerados sistemas abertos através de métodos de constante reconstrução, tanto individual quanto coletiva, mediando relações entre pessoas e grupos, formado pelo sentimento de identidade e de pertencimento. Já perceberam que nas redes sociais nós criamos um perfil, falamos da nossa vida, mas nós participamos de grupos, de coisas que nós gostamos, né? Eu gosto da série de televisão tal, eu gosto muito de futebol, eu sou do time tal, eu gosto daquilo, e as pessoas vão se aproximando por afinidade, né? Existem pessoas da nossa rede social que nós nunca conhecemos pessoalmente, mas elas, né, entraram na nossa rede social por algum motivo, porque se identificaram com a gente, porque nos acharam bonitos, ou porque acharam que poderiam tocar algum assunto, né, de interesse comum. Né? Tudo isso são possibilidades e que vão ampliando. Se eu fosse colocar hoje somente meus amigos mesmo, conhecidos nas minhas redes sociais, certamente ela teria menos de 1/10 do que ela tem. Mas existem problemas éticos no cyberespaço e é sobre eles que eu gostaria de gastar um tempo agora conversando com vocês, tá? Eu selecionei 5 principais problemas éticos para nós refletirmos na aula de hoje. O primeiro, tá? O isolamento social. O segundo, a dependência tecnológica. O terceiro, as fake news. O quarto, o aumento do consumismo. E o quinto, o cyberbullying. Tá? Vamos falar rapidamente de cada um desses problemas éticos existentes no cyberespaço. Começando aqui pelo isolamento social, né? Hoje as pessoas, elas muitas vezes param de interagir entre si, estão uma do lado das outras, mas não conversam, não se olham, não interagem, porque elas estão tão vidradas, né, nos seus celulares, nos seus tablets, computadores, nas suas redes sociais, que o mundo ao seu redor, o mundo físico ao seu redor, se torna secundário, né? Então, muitas vezes ele se isola nesse universo, mas existem autores que dizem que isso também é um processo de não isolamento. Como assim?
a pessoa não consegue parar de fazer isso e ficar sem a internet durante um tempo para poder, né, interagir com outras pessoas. Elas nem sabem mais, muitas vezes, como fazer isso, né? É muito mais fácil, né, eu interagir de uma maneira descontraída na rede social do que, né, sentar numa mesa para tomar café com vários amigos e falar sobre o dia e falar sobre outras questões, né? O segundo problema ético dentro do cyberespaço que eu gostaria de destacar hoje é a dependência tecnológica. Vejam aqui nesta charge. Aqui o entrevistador pergunta: estou fazendo uma pesquisa. Qual o seu maior medo? Ficar desempregado? Ficar doente? Ser assaltado? E aí o entrevistado responde: ficar sem internet. Olha só, né? Hoje em dia as pessoas estão tão dependentes, o seu dia a dia, né, o seu comportamento, os seus hábitos já estão tão ligados à internet que se a gente desligar a internet é capaz de dar um caos, né? Você não sabe mais como é que eu vou fazer para pedir comida. Eu quero dirigir e na casa do meu amigo eu estou usando um aplicativo aqui de localização e aí eu não sei mais chegar. Eu não consigo mais abrir o vidro e perguntar: fulano, né, onde é que fica a rua tal? Né? Não, eu já tenho um aplicativo, né, que vai me guiando e me deixando onde eu quero ir. Enfim, hoje muitas pessoas estão, né, ficando extremamente dependentes, né, dessa tecnologia. O terceiro problema ético dentro do cyberespaço que eu gostaria de destacar é o aumento do consumismo. Isso mesmo, gente. Já é difícil a gente resistir, né, às tentações das compras quando a gente vai ao shopping ou a uma loja. Mas tu imagina você estar olhando, assistindo um vídeo e de repente aparece, né, alguma coisa que você quer muito, né? E se você clicar uma vez nessa coisa, vai ficar durante vários dias aparecendo propaganda sobre, né, vários objetos, várias possibilidades de você adquirir aquela coisa, até o momento que você não resiste, vai lá e compra. Então hoje a taxa de endividamento, né, via compra, né, online tem crescido exponencialmente. Por isso precisamos, né, ter autocontrole e cuidado, né, com a maneira que a internet ela vai, né, nos conduzindo a essa prática de tanto consumismo como tem ocorrido nos dias de hoje. O quarto problema é um problema ainda mais sério, tá? Que é o problema das fake news, né? Inclusive um problema muito atual. Vocês que estão acompanhando os jornais aí, né, estão vendo que a justiça tem lutado para fazer o enfrentamento dessas fake news no Brasil, que já tem trazido muitas consequências graves. O que são fake news, gente? Fake news em português significa notícia falsa. São notícias inverídicas disseminadas geralmente pela internet. O fake news tem basicamente dois objetivos: político-ideológico e o financeiro. Os resultados para a sociedade podem ser desastrosos, tais como despertar ou legitimar preconceitos, caluniar e difamar pessoas e até estimular ações violentas. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu tenho uma notícia. Mulher está raptando crianças para realizar magia negra na região do Guarujá. Tá? Aí eu tenho uma notícia que rodou na internet durante um certo tempo. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Essa notícia é fake news. Não havia nenhuma mulher roubando crianças para fazer magia negra lá. Mas colocaram a foto de uma mulher qualquer. E esta moça aqui, chamada Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi confundida com essa, né, moça que colocaram essa foto lá nessa fake news. E ela foi agredida, espancada até a morte. Então aqui eu estou mostrando para vocês como é sério o problema das fake news. E aí, professor, mas como é que eu vou saber o que é verdade e o que não é verdade? Existem algumas orientações que podem ajudar você a identificar quando uma notícia é verdadeira, quando uma notícia é falsa, né? Então, primeiro, veja quem é que está divulgando essa notícia. Entre lá nesse site. É um site confiável? É um site, assim, de um jornal, né, de grande circulação, né? Quem é que está dizendo? Ou é um desses sites, assim, com um nome estranho que você nunca viu? Quem é que está assinando essa notícia? Porque, olha só,
Um bom repórter, quando ele pega e divulga uma notícia, está lá, escrito o nome dele, quem foi que escreveu aquela reportagem, porque existe um conselho, né, de ética que vai estar apurando a veracidade daquela informação. Então, tome muito cuidado, procure, vá lá no site de busca, né, procure outros sites que estejam falando nisso. Se não tiver, é fake news. Sabe como é que a gente acaba com fake news? Não compartilhando. A fake news ela pode morrer na sua mão, quando você para e você não compartilha, né? Então, assim, aqui eu dei um exemplo, né, drástico, né, de uma fake news, mas nós temos dezenas de outros, né, problemas que surgem por conta dessas notícias falsas. Não seja um propagador de fake news. Aqui, agora eu queria... A Jaqueline Paiva, lá do Inês Maroja, me mandou uma perguntinha a respeito desses problemas éticos no cyberespaço. Vamos ouvir a pergunta da Jaqueline. No momento das redes sociais e avanço tecnológico, tem muitas pessoas se aproveitando para fazer tais crimes, como por exemplo cyberbullying. Quais são as consequências para quem sofre e como podemos evitar? Muito bem, Jaqueline. Esse é um assunto muito importante e muito presente em todas as nossas escolas, não é verdade? Né? Nós que estamos trabalhando nas escolas da rede municipal de Belém, assim como no estado e em instituições privadas, vemos diversos alunos sofrendo, né, com os ataques, agressões e ameaças, né, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, divulgando vídeos, e as pessoas, né, têm se sentido acuadas porque acham que a internet é uma terra sem lei. Né? Mas na verdade não é. Existem leis, existem maneiras, né, de você se proteger, né? Eu queria falar para você, olha, primeiro, não fique calado. Procure os teus pais, responsáveis e professores e outros adultos em quem você confia, tá? Não fique sozinho, você não está sozinho. Né? Às vezes o agressor ele quer que você acredite que você não pode falar para ninguém. Mas isso é mentira, é a maneira como ele vai agir para poder te controlar. Então, se está acontecendo isso com você, procura seu pai, procura sua mãe, procura o professor, algum adulto em quem você confia, mostre as mensagens, mostre, né, as ameaças que estão sendo feitas a você. Segundo, tá? Não revide, ignore as agressões e não revide. É isso que o agressor precisa para intensificar a violência. Quanto mais você reagir, mais ele vai, né, se tornar violento. A violência ela vai se tornar mais forte. Então, não tente enfrentar o agressor sozinho. Por isso, a primeira coisa é falar para um adulto. Outra sugestão, tome atitudes de prevenção. Não apague os registros da violência. Bloqueie o agressor. Troque seu perfil nas redes sociais, entre outras. Tente se proteger de alguma maneira. Não apague as mensagens, por quê? Porque elas são a prova que você tem, né, contra essa agressão. É o que vai, de alguma maneira, ajudar os teus pais, ajudar a polícia e quem quer que seja, né, para te ajudar para que essa agressão ela cesse. Junto com a tua família, procure uma delegacia para registrar boletim de ocorrência e entregar as provas que você coletou. Essa é uma maneira, são maneiras que você tem para evitar, né, que o bullying ele cresça. O bullying ele tem gerado, né, problemas de depressão nos adolescentes. Adolescentes que chegam ao suicídio porque passam, né, por humilhação em rede social. Então, vamos juntos, gente. Se nós conseguirmos nos unir, respeitar uns aos outros, o bullying ele não vai crescer, nem o bullying, né, corriqueiro, nem o cyberbullying. Tá? Dito isso, eu quero sugerir a vocês, né, que visitem o site da Unicef. Lá, né, constam muitas orientações a respeito tanto do bullying quanto do cyberbullying. Né? Visitem, façam uma leitura, busquem ajuda, leiam sobre isso, tá bom? Então, falando agora sobre o cyberespaço, voltando, né, ao nosso assunto, é para entendermos que o cyberespaço é sim
uma terra muito importante, é uma ferramenta muito importante. Hoje, dificilmente nós conseguiremos viver sem estar conectados nesse cyberespaço, mas ele também tem os seus perigos. Então vamos utilizar, né, o cyberespaço, vamos praticar, desenvolver, transformar, né, a nossa maneira de ser dentro da cybercultura, mas de uma maneira ética, coerente e correta, tá bom? E aí eu conto com vocês. E mais uma vez encerrando a minha aula, valeu, mano, valeu, né, aí por assistir a nossa aula. Conto com vocês que visitem o blog da SEMEC, lá estará essa aula completa, assim como as atividades para que vocês possam realizar e depois apresentar para o seu professor de Sociologia. Foi um grande prazer, muito obrigado e um forte abraço a todos.